porque eu conheço pessoas que, quando estão com um medo extremo, nelas a descarga que o medo provoca, que a amígdala cerebral despeja, o sinal de alertness, de estado de vigilância, é tão intenso que o indivíduo não consegue dormir. E aí também esse estado de medo que derrama toda essa química de alerta no cérebro é viciante. Esse é que é o problema. A gente se vicia naquilo que mata. A maior parte dos nossos vícios não são vícios que não matam. As coisas que não matam não viciam. Só nos viciam as coisas que nos fazem mal. É desde o princípio, desde o Éden, que a gente só come, só bebe, só usa aquilo que mata. E se poupa do que não mata. Então é aparentemente tudo muito simples, mas é porque é simples mesmo. O resto é linguajar psicológico para camuflar conclusões básicas. O medo que nos habita, ele pode ser ativado em nós de muitas formas, maneiras e por muitas razões. Então, a primeira coisa é você começar, e aí eu creio que esse é um caso de terapia mesmo, você começar a avaliar, número 1, quando isso começou e qual a correlação do que acontece com você com acontecimentos anteriores na sua vida ou concomitantes. O que houve? Frequentemente, ou seja, na maioria das vezes, a gente encontra relações de causa e efeito entre a falta de sono que decorre do medo e o medo que vem de algum lugar. Esse algum lugar, esse emulador original, traumático, muitas vezes até quase inconsciente, é o que se precisa identificar. Porque o medo tem uma causa. O medo sem causa tem como causa o medo. É quando o indivíduo ouviu falar de coisas tão amedrontadoras que ficou condicionado, mesmo sem conhecer nenhuma das coisas amedrontadoras, a morrer de medo das coisas amedrontadoras que ele nunca conheceu. Frequentemente, os nossos piores inimigos são fantasmas. Como disse Jung, são sombras, são projeções. São os nossos medos, é aquilo que nos faz afundar. É medo, como Pedro, que dentro do barco, junto com os amigos discípulos de Jesus, viram Jesus vir no mar da Galileia andando por sobre as águas e gritaram: é um fantasma. À noite, na escuridão, a primeira coisa, o primeiro medo, o medo mais tribal, é esse, do fantasma. Aí todo mundo evoca as suas superstições mais primitivas, seus medos menos falados. Mas aí Jesus diz: sou eu, não temais. Aí Pedro disse: és tu mesmo, manda-me ter contigo andando por sobre as águas. E Jesus disse: vem. E Pedro foi ter com Jesus andando por sobre as águas. Quando ele chegou em Jesus, ele olhou em volta. Até chegar em Jesus, ele não tinha olhado o mundo à volta dele. Mas ele chegou em Jesus e ele olhou em volta, olhou para trás, para o barco, viu o pessoal lá e ele metros de distância. E ele falou: cara, eu estou sobre as águas. Aí começou a afundar de medo. É o que diz o texto de Mateus. E vendo o furor das águas, dos ventos, tomado de medo,
naufragou. O medo é que mergulha a gente nesses abismos, você entendeu? Só que, frequentemente, a gente fica provocado no medo ou provocada, e depois de um tempo a gente vive tantos dias sob aquele medo que depois de um tempo o cérebro criou sinapses de evocação do estado medroso, extremo, todo dia e toda noite. E é ambivalente assim, você odeia isso, e porque você odeia isso, você passa o dia pensando nisso, e quando chega a noite, você se apavora acerca disso, e quando você deita na cama, você entra em estado de vigília, com medo do medo. E com medo de não dormir, ninguém dorme. E aí começa a desenvolver fobias diferentes. Você chega àquele ponto que às vezes você vai dormindo, me conte aqui se é ou não é. Você vai dormindo, de repente você salta, porque parece que a sua respiração prendeu, ou que você vai ter dificuldade de respirar, ou que se você morrer, você vai dormir para sempre, ou vai morrer. Todos os tipos de absurdos acometem a gente. E aí a pessoa vai começando a entrar num estado muito superficial de sono e salta. Salta. Eu sei porque eu já vivi assim. Eu fiquei mais ou menos uns 3 anos na vida vivendo igual um gadareno, quase sem dormir. E com muito medo de algo que eu não sabia explicar, mas parece que eu ia ser sugado. Eu não tinha medo de sair no tapa, de brigar com ninguém, de nada. Mas eu tinha medo de fechar os olhos. Eu tinha medo de algo contra o que eu lutava de dia e de noite, eu não sabia nem explicar. No meu caso, isso ganhou outros nomes depois, mas você tem que ver no seu caso. Além de que é um fenômeno. Quase todo mundo que fica muito tempo sem dormir, quando começa a entrar num estado de dormitação, se assusta, porque já não está mais acostumado a dormir. A gente se desacostuma a dormir. Eu vivi boa parte da minha vida adulta, ministerial, pregando o evangelho, rodando o mundo, a terra, pregando. Eu tinha amigos do passado que, quando alguém perguntava, você tem visto o Caio? Ele dizia, não, o Caio virou carro velho. Aí o pessoal dizia, o que é isso? E eles diziam, onde para, prega. Porque carro velho, onde para, prega. Então, eu tinha virado carro velho, brother, onde parava, pregava. Onde para, prega. Não mudou muito, não, mas só que eu estou indo de conversível. Isso. Tomando um ventinho na cara, mas onde para, prega, e se não parar, vai pregando também. Os dias ajudam você enquanto vai ir falando. No entanto, eu cheguei ao prazo de dormir 3 horas e 45, 4 horas por noite, por meses, anos. No ano de 1983, eu dormi 3 horas e meia por noite, quase o ano inteiro. Nossa. Eu terminei o ano quase que ouvindo vozes. Os meus filhos falavam comigo e eu ouvia aqueles ecos de tão cansado, de tanta resposta, de tanta entrega, de tanta pregação, de tanta preparação, de tanto enquanto vai, fala, e enquanto fala, vai também, sem parar e sem parar e sem poder dormir. Atendia gente até 3 da madrugada, 6 horas eu tinha que estar em pé pregando, 6h30, na primeira pregação de 8, 9, 10, 12, 13 por dia. Uma vez na Inglaterra, 15 vezes num dia. De 5 da madrugada
quando eu tinha acabado de pregar para o último grupo, às 5 da madrugada, me acordaram às 6 para pregar para outro. E eu fui pregando, era um grupo de 60 mil jovens lá no Spring Harvest, na Inglaterra. E quando eu terminei de pregar naquele dia outra vez, já eram praticamente 4 horas da manhã. E é óbvio que esse estado de coisas não era todo dia, mas todo dia era o tempo todo, o dia todo, até a tarde da noite. E dormindo quase nada. E aí você se acostuma a não dormir e você não consegue mais dormir bem. Meu Deus, eu me lembro que antes de ir para a Califórnia, em 88, eu tinha que deixar gravado aqui pelo menos 6 meses de programa de televisão para rodar no Brasil em rede nacional. E eu só tinha 2 dias ou 3 para gravar 6 meses de programa. E eu entrei num estúdio de manhã cedo com Antoninho Abud, que depois se tornou bispo da Igreja Renascer em Cristo de São Paulo. No passado, nos anos 80, ele me ajudou muito e foi muito amigo meu. E muitas vezes eu sinto saudade das experiências que a gente teve juntos naquele tempo. E especialmente de um dia em Nashville, que a gente riu quase até botar os bagos para fora, lá no Tennessee, com ele, numa viagem que fizemos juntos. Mas, pois bem, o Antoninho Abud é minha testemunha. Ele estava lá, foi ele que pagou aquele estúdio bom de um outro amigo, do Sérgio. E eu fiquei aquelas horas pregando sem parar. Eles acharam que eu ia usar 2, 3 dias, mas eu comecei e não parei mais, e virei o dia inteiro, virei a noite toda pregando. Quando chegou 8, 9 horas da manhã, eu estava em pé praticamente no mesmo lugar, tinha saído dali para fazer xixi, para comer alguns pequenos pedaços de pizza, muito mais por causa dos câmeras, que estavam se revezando, cansados, e do pessoal técnico, porque eu parecia que não cansava. E terminei, não em 3 dias, mas em menos de 30 horas, gravei os 6 meses de programa e fui embora para a Califórnia. Porque você se acostuma. E aí, quando chegavam as férias, eu tentava descansar e nos primeiros dias e semana me dava uma depressão enorme. Eu não sabia por quê no início. Depois, meu amigo Manfred Grellet me deu um livro sobre o que a adrenalina podia fazer na gente. Eu li aquele livro nos Estados Unidos e falei, meu Deus, eu sou um viciado doente de adrenalina. E aí, conhecendo a verdade começa a libertar quem a pratica. E eu comecei a tentar diminuir, mas eu só comecei mesmo a ficar livre desse vício do dormir picado ou do não dormir com a obrigação da paixão da Adriana. Foi a cama com a Adriana que me fez dormir. Quando a gente se conheceu e a nossa vida passou a acontecer na cama, a cama me botou para dormir, eu queria acordar, ela dizia, não, fica aqui comigo, me agarra, fica comigo, e a gente ali, ó, e dali para ali, dali para ali, e acolá, e aí dormindo e acordando. Eita. E agora eu sou normal, já tem alguns anos que eu sou normal, que eu durmo pelo menos 8 horas por noite, o que eu achava que era impossível. E agora, nessa pandemia, eu atingi o recorde de 10, 11 horas, graças à minha mulher. E hoje em dia, como eu acordo sempre antes dela e ela depois de mim, eu desço, tomo café,
faço o que eu tenho que fazer e tento voltar para a cama para ficar debaixo dela um pouquinho até depois dizer: está na hora, meu amor. Foi o amor dela que me distensionou para dormir. Eu aconselho você a procurar fazer essa viagem cronológica, a buscar as associações que possam haver, os traumas, ou os pensamentos contínuos, o que se estabeleceu como angústia neurótica, ou medo paranoico, ou ambas as coisas, ou qualquer pânico que tenha crescido no medo de não dormir, você tenha desenvolvido um estado de pânico vigilante. Toda vez que você vai relaxar, o pânico te desafoga da bênção do dormir. Procure a minha irmã para conversar. Ela é psicanalista e cresceu no meio cristão. Ela conhece um pouco de tudo e viveu com meu pai e trabalhou comigo muitos anos. E continua, o trabalho dela, de certa forma, tem muito a ver com aquilo que é uma extensão do que eu faço no meu ministério. E está aí, você entra no atendimento @anadaraújo.com.br ou no site dela, que é anadaraújo.com.br. Lá no site você já pode até agendar sua consulta na hora. Se você quiser, você já pode deixar tudo agendado instantaneamente e aparecer no dia para a primeira conversa. Tá bom? Deus te abençoe, minha filha. Jesus, eu te peço que, diferentemente dos outros dias, nesta noite ela durma. Que ela tome posse da palavra que diz: o anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. Repita isso comigo, minha filha. O anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. Repita. Vá dormir dizendo: o anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. E faça uma segunda coisa. Você tem um aparelho de ouvido para ouvir no YouTube? Então, se tem, ponha no celular seu aparelhinho, bote aqui num dos ouvidos e entre aí no meu canal no YouTube e procure o Evangelho de Carreirinha. O Evangelho de Carreirinha. O Braulio vai mostrar para você. Tô indo lá. É no portal, no canal Caio Fábio, aqui É no aqui, YouTube. ó. É aqui. Isso. Vai procurar aqui, Aqui. ó. Tá Só vendo? digitar assim, ó, Carreirinha. Carreirinha. Bateu. Aqui, ó, o Novo Testamento de Carreirinha. Tá tudo aqui, ó. Explica 258. como é que ela tem que fazer para ir deixando correr a noite inteira, se ela quiser. É só, ela digitou Carreirinha, vai aparecer aqui o Novo Testamento de Carreirinha. Aí ela clica aqui, abrir-se-á uma playlist. A playlist está aqui na lateral. Você começou aqui em Mateus 1 ao 3, tá vendo? Isso. E vai aí, passando automaticamente? É automático. Acabou Mateus 1 ao 3, entra o segundo. Sacou? Aí vai Mateus 4. Aí entra o terceiro. Vai na sequência. Olha lá, 5 a 7. Ele vai tocando, porque isso é uma playlist. Então ela vai sequenciando aqui. Entendeu? Maravilha. Isso. É só fazer isso. Então digitar minha lá. Filha, você faça isso e deixe tocando no seu ouvido. Você não é minha cobaia, não. Eu já disse isso para muita gente. E antes de haver o Evangelho de Carreirinha, havia leituras que eu fazia, sempre fiz, de textos bíblicos, e eu pedia para as pessoas ouvirem aquelas leituras. Muitas delas insones,
como você, eu dizia, olha, se você não vai dormir, aproveita a insônia e enche a tua mente, o teu coração com o Evangelho. Porque é o que melhor pode te fazer se você não dormir. Mas eu duvido que você não durma. Bote aí. Bote aí. Você vai gerando um ninar, um lullaby, uma pacificação. Daqui a pouco é o dia seguinte. Vai, minha filha. Em nome de Jesus, vai e dorme bem. Em nome do Senhor.